Recentemente apareceu vários canais com essa temática de querer sair criticando qualquer bagaceira que anda acontecendo e até mesmo dando dica de como sobreviver nesse país. Ultimamente, do jeito que as coisas estão, toda semana é um aumento de preço, mais um imposto e a situação só piora. Claro que um desses canais aparecendo só demonstra que cada vez mais tem pessoas que não estão satisfeitas com essa situação que esse país se encontra atualmente. Só que tem um problema, parece que acabaram achando o segredo do sucesso. Falar um monte de senso comum e acabarem sendo criticados, o que gera bastante engajamento, obviamente. Esse conteúdo pra mim não é tão interessante, sabe? Falar o que qualquer um já tá cansado de saber, inclusive eu que não acompanho muito esse tipo de canal, não é exatamente um conteúdo. A situação sociocultural desse país está precária, obviamente, porém o que ando fazendo é apenas noticiar um dos fatos da maneira que um repórter expõe sua opinião em uma notícia. Por acaso, isso aí não seria antiético da sua parte? Tem uns que geralmente acabam desprezando não só o governo, mas também a cultura e as pessoas de uma forma que talvez pode ser considerada bem pesada. É capaz que tem alguém em uma dessas contas que talvez pode ser considerado como jovem que odeia certas coisas simplesmente por odiar mesmo, sem ao menos saber de onde é que aquilo veio, o que significa e nem como é que se estabeleceu, mas o que realmente importa é sair odiando por estar fora dos conceitos de alguém. Parece que eu tenho que ser obrigado a odiar o Brasil desde cedo, aí esse conteúdo engaja bastante. Claro que se não houver uma dessas críticas não vai ter alguma mudança. Só que não adianta eu sair criticando um desses problemas que acontecem nesse país, em uma comunidade, se o próprio povo também não se ajuda, tanto que a maioria prefere ignorar ou fingir que não tá acontecendo nada e prefere sair criticando ou brigando com qualquer um, chegando até mesmo a envolver política em um assunto que não tem nada a ver. Ao invés de tentar melhorar e eleger algum candidato que realmente tem uma proposta interessante, vão lá reeleger a mesma pessoa que nem sequer fez algo direito pela sua cidade ou até mesmo pelo seu estado, que é o que talvez possa acontecer nessas eleições. Por mais que eu não tenha algo contra um desses canais, a não ser essa tal generalização de um desses problemas que acontecem, como se esse país fosse realmente o pior do mundo com esse tal de bóciles, é como se tivesse uma opinião vazia que não parece ser deles. Talvez deve ter copiado de algum youtuber, nem sequer tem coragem de mostrar o rosto, a própria voz, ou de ter uma opinião realmente própria. Parece que falam algo sem profundidade, pois sabe que tá uma belezura. É o suficiente para qualquer um saber que eles devem estar certos e raso o suficiente para que não tem mais nada para explorar em um dos seus argumentos e continue naquela zona de conforto sendo nenhuma crítica de verdade, mas sim apenas uma repetição mesmo, parecendo que até mesmo esse conteúdo foi feito pela bagaça da IA. Se for para fazer algo usando isso aí, que pelo menos faça direito. O que tá fazendo é só uma crítica vazia e até mesmo sem sentido às vezes. É lógico que um de nós tem que olhar os defeitos desse país para tentar melhorar mesmo, só que esses caras estão querendo causar um ódio sobre o país que eu até fico com receio do que pode acontecer. Sem contar que ficam comparando até o QI dos brasileiros com o de um macaco. Quando eu acabei conhecendo um desses canais aí no começo, eu até estava começando a concordar com algumas coisas e umas críticas válidas. Só que conforme o passar dos dias, acabou virando outra coisa, fazendo com que eu tivesse até um certo preconceito com um deles, inclusive, por conta de uma das thumbs que acaba colocando uma representação de uma pessoa negra, passando a ter um foco pra favela e nordestinos, uma falta de originalidade também, inclusive com a mesma voz robótica. Claro que a narração urbana é até bom num assunto como esse. A parte boa de usar a voz de IA é que já evita de você sair gravando diversas vezes, acabar errando alguma palavra, chegando até a ter que secar a garganta de tanto falar. Óbvio que falam a realidade, só que acaba exagerando algumas vezes, chegando até mesmo a falar de outro país. A comunidade de um desses canais passou a sair chamando qualquer um de bostileiro, entre aspas, por literalmente qualquer coisa. Sem contar também que passou a aparecer vários canais desse mesmo conteúdo e um bocado de hater também pra cima deles. Claro que não é justo porque falam a verdade, desde que não exagerem tanto, por favor. Eu ou qualquer outra pessoa não é obrigado a resolver um desses problemas que andam acontecendo por aqui, mas não custaria nada tentar oferecer a situação. Caso você for ter um canal desse mesmo nicho, pode sugerir alguma solução para qualquer problema que seja e na forma do vídeo que utiliza, desde que tenha uma edição legalzinha e sua própria voz, pra mim não tem problema. O que também tá causando hate é que esse pessoal acha que eles odeiam qualquer um, e quando você vai comentar em algum vídeo de um desses canais aí, o público acaba lhe respondendo de uma maneira não muito agradável, ou melhor, com ódio daquele, só porque você acabou discordando ou não concordou com algo. Mas tem alguns que até dá pra conversar numa boa. Sabe o que também é ruim? Já tive essa impressão uma vez de que uma dessas opiniões desses canais aí não são realmente deles, parecendo até mesmo de um outro youtuber, que acabaram vendo e adotaram como a própria opinião. Tá parecendo muito artificial, sabe? Não tem substância por trás, simplesmente só sai falando o que qualquer um já sabe, e só depois acabam sendo elogiados ou aplaudidos por isso, ainda continuam usando o termo bostil apenas pra querer se sentir superior a qualquer um e usa o meme Vojac pra se achar intelectual. A verdade tem que ser dita uma hora ou outra, só que dessa maneira pra mim,
é bem desnecessário. Não adianta agir como se fosse o pior país do mundo para se viver, sendo que tem outros que também não estão numa situação boa. Pra que sair dizendo que é honesto e outra pessoa é bochileira, mas que usa meme Wojak, voz e imagem criadas por IA, o que faz com que desconfie que são só uns adolescentes bem frustrados que não sabem como é que podem resolver os problemas desse país. Chega uma hora também que vai acabar usando isso como uma possível desculpa para não conseguir o que quer na vida. O meu problema com um desses canais é com a questão da voz. Se duvidar, é literalmente a mesma. Aí acaba dando a impressão que um saiu copiando a voz ou conteúdo um do outro, chegando até a ser desanimador assistir algum vídeo com um robô falando. Se vários desses canais aí forem feitos por uma única pessoa, farmando nessa tal trend de canais criticando o país, só acho, porque são quase parecidos. Vai se saber, né? Nada é impossível. Um outro problema é o conteúdo fácil também. Você vem com uma opinião fácil, querer viver de bordão e quer mudar a sociedade na marra sem ao menos discutir. Tem vezes que os comentários de um desses vídeos acabam destilando um tipo de ódio gratuito na população, que logicamente são as maiores vítimas. Ficam apresentando algum problema super complexo de uma maneira superficial, inclusive. O conteúdo deles até que não são ruins. Claro que tem algumas críticas que são válidas, só que o que tá me incomodando mesmo é que esse conteúdo já tá virando genérico. Qualquer um está fazendo, até mesmo falando a mesma coisa. São bastante pessimistas, chegando até mesmo a esquecer algumas coisas boas desse país, exagerando bastante nas críticas também. O que acaba me fazendo ter uma impressão que acaba passando uma imagem ainda pior do Brasil. O que faz com que alguém acompanhe esse tipo de vídeo só faça propagar mais ainda essa imagem mais ruim que temos pro pessoal de fora, pros gringos. A maioria são formados por uns adolescentes ou jovens que devem ser nutridos por um medo e ódio daqueles, que talvez não devem ter recebido a instrução necessária, fazendo com que se sintam incapazes de se tornarem alguém. Isso aí comentando em qualquer lugar da internet para sair desabafando em busca de algum tipo de conforto. Entenda uma coisa, esse país não é exatamente muito ruim. O que tá estragando mesmo é uma certa parcela do povo que não quer mudar. E a política aqui já não é tão levada a sério assim. Só de um desses canais estarem fazendo algo que mostre a realidade da forma que fazem, já é alguma coisa pra mim. Mesmo que certas vezes tenham alguma opinião forçada, só que acabou caindo no marasmo em pouco tempo, porque vários canais são mesmo a mesma voz robótica, a mesma edição, ficam se referindo ao Brasil como Bostil, como se fosse algo bem engraçado. No final acaba virando vira-lata. O problema em si desse conteúdo é que já tem vários e vai acabar chegando um momento que vai ficar enjoativo, como foi o que acabou acontecendo com os canais de opinião também. Tem algumas coisas que podem ser interessantes em um desses canais que fazem vídeos desse tipo, só que não fazem nada pra mudar e preferem continuar reclamando. Aí é que vai acabar perdendo a credibilidade mesmo. Se tá mal, só mudar e ir pra frente, mesmo que não seja fácil. Não é só eu querer criar um canal desse conteúdo reclamando de qualquer coisa que vai mudar a situação desse país. Isso só vai acontecer mesmo quando eu ou qualquer um começar a escolher direito quem vai resolver os problemas da sociedade. Mas ficar só falando que tudo é uma merda, que é isso e aquilo outro, não vai ajudar de maneira nenhuma. Fazendo até mesmo com que você se torne o que tanto criticava. E é isso, não tem problema nenhum você criar um canal desse conteúdo e criticar o próprio país, desde que tenha ao menos uns conselhos legais, só que já tá ficando repetitivo ver só canal desse tipo e ainda usando a mesma voz e fazendo o mesmo conteúdo. Se não inovarem logo, esse nicho vai acabar saturando e aí vai ficar enjoativo. Tô deixando acreditado também o canal do Rikice e do Yalon, que já fizeram um vídeo falando desse mesmo assunto, e eu vou ficando por aqui, o consagrado chamado Caimão do Abraços, e agora sim, valeu pessoal!